Esse é o tempo que Luiz Stuhlberger passou gerindo o Fundo Verde. Sem interrupção. Sem sair do jogo. Atravessando o plano real. Crise de 1998. Bolha das.com. Crise de 2008. Pandemia. Impeachment. E cada crise fiscal que o governo brasileiro inventou nesse período. E o resultado? O Fundo Verde acumulou mais de 25.000% de retorno desde 1997. Deixa isso pousar. 25.000%. Se você tivesse colocado R$ 10.000 no fundo de Stuhlberger em 1997, você teria hoje mais de 2,5 milhões de reais. Só que tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe quando olha para esse número. Elas olham para o resultado e acham que é sorte. Ou que é acesso privilegiado a informações que você nunca vai ter. Errado. É estrutura. É visão macro. E é uma leitura do Brasil que 99% dos investidores pessoa física simplesmente não aprenderam a fazer. Quando você abre a carteira de Luiz Stuhlberger e olha as posições. USDBRL. NTNB. Petrobras. Vale. B3SA3. Você provavelmente pensa: ah, é uma carteira diversificada. Nada demais. Mas tem um padrão escondido nessas 5 posições que a maioria dos analistas da B3 completamente ignora. Não é sobre os ativos em si. É sobre o que essas posições juntas estão te dizendo sobre o que Stuhlberger acredita que vai acontecer com o Brasil nos próximos 24 meses. É uma tese inteira sobre câmbio, inflação, política fiscal e o preço real do risco Brasil. E quando você enxergar esse padrão, você nunca mais vai olhar para uma carteira de dividendos da mesma forma. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o contexto. Porque sem ele, essas posições parecem aleatórias. Com ele, parecem inevitáveis. Luiz Stuhlberger não é um gestor que aposta em modismos. Ele é macro. Profundamente macro. A conquista que define a carreira dele não é um ano espetacular. É a consistência. O Fundo Verde nunca teve um único ano com retorno negativo nos seus primeiros 15 anos de existência. Em mercados onde hedge funds quebravam, ele entregava CDI mais 10%, 15%, às vezes 20% ao ano. Isso não acontece por acidente. Acontece porque Stuhlberger tem uma metodologia. Ele compra o Brasil quando o Brasil está em desconto. E se protege em dólar quando o governo está gastando mais do que deveria. E esse momento, agora, em 2024 e entrando em 2025, é exatamente esse cenário. A Selic está em 10,5% ao ano. O Banco Central está num ciclo de alta depois de ter cortado demais e visto o câmbio disparar. O dólar bateu R$ 6 e o mercado ficou em pânico. O governo Lula entrou em rota de colisão com o teto de gastos. O déficit fiscal projetado para 2024 está na casa de 70 bilhões de reais. E o mercado precificou isso no preço de cada ativo brasileiro. É nesse ambiente de medo, de incerteza, de dólar alto e bolsa deprimida, que você precisa entender por que Stuhlberger está montado nessas posições específicas. Vamos dissecar isso posição por posição.
Porque cada uma é uma peça de um mesmo quebra-cabeça. Stuberger tem posição comprada em dólar contra o real. Simples assim. Por quê? Porque quando o governo não controla o gasto público, quem paga a conta é o câmbio. O real se desvaloriza. E quem estava posicionado em dólar captura esse movimento antes do investidor de varejo entender o que aconteceu. Isso não é especulação. É hedge. É proteção de portfólio contra o risco que o próprio governo brasileiro cria. Título público indexado ao IPCA. Stuberger compra NTNB quando o juro real está alto. E hoje, com a NTNB longa pagando IPCA mais 6,5% ao ano, o juro real brasileiro está entre os mais altos do mundo. Pensa comigo, 6,5% ao ano acima da inflação, garantido pelo Tesouro Nacional, sem risco de mercado se você carrega até o vencimento. Esse é o tipo de ativo que grandes gestores acumulam quando a maioria está com medo. Petrobras, o ativo que divide opiniões como nenhum outro na B3. O dividend yield da PETR4 oscilou entre 12% e 18% ao ano nos últimos 2 anos. Isso, no pior cenário político para a empresa, com o governo tentando mudar a política de dividendos. E sabe qual é o dado que a maioria dos pequenos investidores ignora? A Petrobras gerou 140 bilhões de reais em caixa operacional nos últimos 12 meses. 140 bilhões de reais. Mesmo com interferência política, mesmo com mudança de gestão, a empresa gera caixa demais para parar de pagar dividendo por muito tempo. Stuberger sabe disso. Ele não compra Petrobras apesar do risco político. Ele compra por causa do desconto que o risco político criou. Vale é uma aposta global disfarçada de ação brasileira. O preço da VAL-E3 na B3 é determinado, em grande parte, pelo preço do minério de ferro em Xangai, não pela política do Planalto. Com a China sinalizando novos estímulos ao setor de infraestrutura, o minério de ferro que estava a $95 a tonelada pode voltar para a faixa de $120 a $130. Cada dólar de alta no preço do minério impacta diretamente a margem e o dividendo da Vale. E tem mais. A Vale paga dividendo em dólar, baseado nos resultados em dólar. Se o real continua fraco, e Stuberger acredita que vai, o investidor brasileiro recebe ainda mais reais por cada dólar distribuído. Essa é a posição que mais surpreende as pessoas. A própria Bolsa de Valores. A B3 tem um modelo de negócio que poucos ativos na bolsa conseguem replicar. Monopólio regulatório. Toda operação feita na Bolsa Brasileira. Toda custódia de ativo. Todo contrato futuro passa pela B3 e gera receita para a B3SA3. Com a Selic caindo. E ela vai cair em algum momento. Porque sempre cai. Mais investidores migram da renda fixa para a bolsa. Volume aumenta. Receita da B3 aumenta. E o preço da ação sobe. Stuberger está comprando o operador do cassino, não as fichas. Aqui está o ângulo que a maioria das análises não te conta. O mercado brasileiro de 2024 está barato por uma razão: medo fiscal. O governo está gastando. O déficit está crescendo.
E o mercado precificou um cenário de caos. Mas Stuberger não está apostando que o governo vai fazer tudo certo. Ele está apostando que, mesmo que o governo erre, os ativos que ele escolheu sobrevivem. E sobrevivem bem. NTN-B protege contra a inflação causada por excesso de gasto. USD-BRL protege contra a desvalorização do real. Petrobras e Vale geram caixa independentemente da política. B3SA3 se beneficia no longo prazo de qualquer normalização da Selic. É uma carteira construída para um país que vai errar, mas não vai quebrar. E aqui está o contraste que você precisa guardar. Enquanto o investidor comum está tirando dinheiro da bolsa com medo do dólar a R$6, Luiz Stuberger está comprando NTN-B longa a IPCA mais 6,5% e montando posição em ações que o próprio medo deixou baratas. O investidor de varejo vende no fundo. O gestor institucional compra no fundo. Essa diferença não é informação. É disciplina. É estrutura mental. Você não precisa copiar a carteira do Stuberger posição por posição. Você precisa entender a lógica por trás dela e aplicar no seu contexto. Se você acredita que o Brasil vai continuar com pressão fiscal nos próximos 2 anos, então ter uma parcela do seu portfólio em NTN-B longa ou em ativos dolarizados, como VALE3 ou um ETF de renda fixa americana, pode fazer sentido como proteção. Se você acredita que a Selic vai cair de verdade nos próximos 18 meses, então B3SA3 e fundos imobiliários de papel atrelados ao CDI merecem a sua atenção agora, não depois que a queda já aconteceu. E se você está com medo de PETR4 por causa do risco político, esse medo é legítimo. O risco existe, mas ele já está no preço. A pergunta não é: a Petrobras tem risco? A pergunta é: o preço atual já contempla esse risco? Só você pode responder isso para a sua carteira, com o seu perfil, com o seu horizonte de tempo. E sempre, consulte um profissional certificado pela CVM antes de tomar qualquer decisão. O que você pode fazer agora mesmo? Analisa quanto do seu portfólio está desprotegido contra a inflação e câmbio. Esse número vai te dizer se você está posicionado como Stuberger, ou como o investidor que ele está do lado oposto da operação. Luiz Stuberger vai continuar segurando PETR4 mesmo que o governo Lula interfira nos dividendos de novo. Porque uma empresa que gera 140 bilhões de reais em caixa operacional por ano não consegue ficar devendo ao acionista por mais de 2 trimestres consecutivos sem o mercado punir pesado. O caixa fala mais alto que a política. Concorda ou discorda?